E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, viu? Hoje a gente vai dar início a um capítulo novo do livro e de um material de apoio que foi preparado essa aula. Ela faz parte da unidade B do livro, do capítulo 5, reprodução sexuada e reprodução assexuada nos animais, na página 97. A gente vai estudar um pouco de transferência de características hereditárias de um ser vivo para outro, do descendente para descendente, do pai para o filho, certo? E começando. Antes disso, está aí novamente minhas mídias sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp. Aí o código da turma dos 8º anos, viu? O código para entrar lá no Google Classroom. Vai com esse código que entra e acessa todo o material que está sendo postado, viu? Esse inclusive. Aula segunda semana de maio, da aula da segunda semana de maio, né? Referente a dia 11 a 15, de hoje a sexta, com os conteúdos para a gente dar uma estudadazinha. Não vai ser muita coisa, vai ser rápido. Vamos lá. Reprodução sexuada e assexuada. Eu peguei esse pequeno texto, essa pequena imagem que também o livro dá sobre as zebras, parecidas, mas diferentes, né? O que é que a gente observa? Que alguns seres vivos, eles são muito parecidos, quase que idênticos, né? Tem semelhanças, mas dentro da espécie, por mais que ela seja parecida, existem pequenas diferenças. Essas diferenças são fundamentais para que a espécie ela possa progredir, possa evoluir. Isso é um bom aspecto para a evolução da espécie. As zebras, por mais que sejam parecidas, possuem listras diferentes. Isso vem do DNA, certo? Do material genético dos pais das zebras que passam para os filhos. Só que por o pai e a mãe ter características diferentes, elas se misturam e originam uma zebrinha um pouco parecida com o pai, um pouco parecida com a mãe, certo? Mas não igual aos dois. Isso é uma característica das reproduções sexuadas, que a gente vai dar início nesse capítulo. Antes disso, a gente vai ver uma questão básica dentro do assunto, que se chama genes. A gente vai estudar hoje só esse tópico, genes. Ou seja, um tipo de substância química que está presente no nosso organismo, nas nossas células, e que é responsável por todo o corpo, por todo o funcionamento e constituição do nosso organismo. Vamos ver o que é hereditariedade. A gente ouve muito falar disso e às vezes não compreende o significado real desta palavra. Eu coloquei que é uma condição de semelhança, né, que existe entre pais e filhos, entre avós, entre bisavós, entre netos, bisnetos. Então, é dentro de uma linhagem. E a hereditariedade é uma linhagem de características que são passadas de pai para filhos, certo? Através do DNA. O DNA passa de uma geração para outra. Às vezes esse DNA ele não surge numa geração e surge na outra. Por exemplo, o avô e a avó, um tinha olho azul, o outro tinha olho castanho. Nenhum dos filhos tiveram olho azul, todos foram castanhos. Mas o neto tem olho azul. Isso ele herdou, não estava presente nos pais, só passou para os netos. Então pulou uma geração. Às vezes isso acontece. Os genes eles ficam bloqueados em uma, só surge no outro. O avô tinha olho azul, os filhos desse avô não têm e os netos têm. Isso pode acontecer. Aí eu estou mostrando para vocês as características de semelhança que existem entre espécies. Aí eu tenho a avó, a mãe e a filha, né? A avó de Sandy, a mãe e ela. Então, tem características que são passadas de pai para filho, de geração para geração, de pais. Não é só o pai, mãe também. Então fala pais, dos pais para os filhos. Dentro vai estar as filhas também. Certo? E essa característica ela pode se perpetuar na espécie. A mãe é muito parecida com a filha e a tendência é que ao envelhecer as duas vão ficar muito parecidas com a avó. Então nós temos isso como hereditariedade, passagem de características semelhantes entre pais e filhos. Dentro disso, dos genes, eu herdo ele, ou seja, eu recebo
certo? Esses genes através da reprodução. Os genes, essa palavra gene, genes, pode ser singular, plural, são partes, pedacinhos do DNA, que vai servir para fabricar alguma parte do seu corpo. Pele, unha, dedos, ossos, sangue, tudo isso, quem diz como vai ser são os genes. São receitas. Imagine mini receitas de partes do seu corpo. Genes são partes do DNA responsáveis pela fabricação de uma parte do corpo. Eu coloquei aí a célula. Dentro da célula tem um núcleo. E o núcleo possui uma substância química chamada de DNA. Esse DNA ele se enrola às vezes e fica no formato de uma letra X, como está aí. A gente batiza ele de cromossomo. Mas se a gente desenrolar esse X, a gente vai encontrar essa espiral aí, ó, que a gente chama de DNA. Genes são partes do DNA. Eu botei gene A, gene B e gene C, ó. Certo? Cada uma dessas partes vai ser responsável por a fabricação do seu corpo. Eu posso dizer, por exemplo, que o gene A, essa partezinha que vai só desse espaço aí, ó, produz uma substância química que dá cor aos seus olhos. Mas já é uma partezinha da frente, ou mais à frente, o gene B, é responsável pela sua altura. Você vai chegar a uma altura X. Isso aí quem diz é o gene. Gene C. Aí ele diz que tipo de cabelo você tem. Se é encaracolado, se é liso, e por aí vai. Gene A, se você vai ter olho azul, se você vai ter olho castanho, se você vai ter olho verde. Gene B, se você vai ter uma altura muito alta, baixa, você vai ser anão, né? Nanismo. Então são características que são condicionadas ao gene. Ele é quem diz o que vai ser em você. Beleza? Entenderam? Bora lá. A genética é uma parte das ciências que se preocupa muito com essa história dos genes, como é que eles funcionam, certo? Um cientista, uma pessoa chamada de Gregor Mendel, foi quem se preocupou muito com isso. Isso há muito tempo atrás, certo? Quando não existia nem microscópio, não existia a tecnologia como hoje. Ele fazia observações com ervilhas. Por que uma ervilha era de uma cor verde? Por que a outra tinha uma cor amarela? Por que umas eram bem lisinhas? Por que outras eram enrugadas? Ele é considerado o pai da genética. Então a genética ela se preocupa com isso. Como é que os genes são transmitidos de geração para geração? O que é que pode provocar uma coisa ruim no gene? A gente chama isso de mutação. Então, a genética se preocupa também com as condições favoráveis ou desfavoráveis para os genes. Vamos lá. Lá estão elas, as mutações. Ó. Elas podem formar novos genes. Às vezes, o gene, aquela receitazinha que fabrica uma parte do seu corpo, ela pode mudar, dando origem a uma coisa nova no organismo, na espécie. Às vezes essa coisa é boa, às vezes é ruim, às vezes ela é inofensiva, ela não ajuda, mas também não atrapalha. Então as mutações na realidade são pequenas mudanças que acontecem nos genes. Quem pode provocar essas mudanças, essas mutações? Os mais comuns: Sol, a radiação solar, a radiação ultravioleta, ela pode danificar o DNA, principalmente, vamos dizer, da pele, provocando uma mutação ruim, um câncer de pele. Isso aí pode acontecer. Radiação nuclear, ela pode provocar grandes danos aos tecidos internos do corpo e pode matar. Chernobyl, acidente nas usinas nucleares que tiveram lá. No Brasil teve, as pessoas descobriram um local que era isolado, não era para ser mexido, e acabaram achando substância química de cor esverdeada que brilhava no escuro, fosforescente, substância chamada de césio. Isso é muito perigoso, uma substância química que acabou provocando a morte de muitas pessoas no Brasil. Raio-X, por isso que a pessoa que trabalha no raio-X, eles se protegem. É uma profissão um pouco perigosa, porque esses raios-X podem provocar câncer, podem provocar mutações. Cigarro, tabagismo, vocês sabem, pode provocar câncer, mutações nas células do pulmão. Ácidos nitrosos, substâncias perigosas, corantes. Então, uma boa quantidade de condições existem e que podem transformar o DNA de um jeito em outro. Chamamos isso de mutação. Entendido, né? Pronto.
Olha aí as mutações, viu? Eu coloquei as prejudiciais, as vantajosas e as inofensivas. Vou falar um pouco das três. Uma mutação prejudicial é aquela que atrapalha o desenvolvimento ou o funcionamento do organismo. Aí uma tartaruguinha com 2 cabeças, então muito provavelmente não chega à vida adulta, ela morre, ela não tem condições. Isso é uma probabilidade, pode ser que chegue, mas é muito difícil. Pessoas que têm malformações nos pés e nas mãos, olha o tanto de dedo que tem no pé dessa criança aí, ó. Certo? A gente chama isso de polidactilia. É uma mutação que aconteceu e que, em vez de fabricar só 5 dedos separados, ó, formou-se muitos dedos nos pés. Das mãos, ó, não aconteceu a separação de um dedo no outro, os dedos ficaram colados. Isso é uma mutação prejudicial, atrapalha. Tem mutações que são vantajosas. Eu coloquei aqui a vantagem para o inseto, não é para a gente, viu? Vamos dizer que uma pessoa em um determinado momento, a utilização exagerada de inseticida mate uma boa quantidade de insetos, de mosquito, mas alguns insetos conseguem sobreviver ao uso desse agrotóxico, desse veneno. Por não usar de forma correta, os mosquitos que chegaram a se expor um pouquinho com o veneno não morreram. Certo? Isso pode acontecer 1, 2, 3 vezes e o mosquito pegar resistência. E chega um momento em que o mosquito ele consegue sobreviver ao uso do inseticida. Então, quando ele se reproduz, ele bota os ovos, pode ser que ele passe essa resistência para o ovinho. E os mosquitinhos novos vão nascer com a resistência do pai. E esses mosquitinhos vão pôr mais ovos, vão ter mais outros mosquitos resistentes. Então, a tendência daquele veneno chega um momento em que você usa, mas não mata. Isso é uma mutação vantajosa para o mosquito, não para a gente. A última são mutações inofensivas, como a gente tem aí, por exemplo, ó, a heterocromia do olho, em que o gatinho aí ele tem o olho de uma cor, o outro olho de outra cor, né? Isso provoca algum dano ao gato? Não. Ajuda? Também não. Então são mutações irrelevantes, a gente chama de inofensivas, ok? Beleza? Tá aí, ó, hora do vídeo. Essa aula tá nesse link aí, você clica para assistir essa aula, joia? Beleza? É só clicar e vai direto para o YouTube. Atividade: não vão mais me mandar fotos, pelo amor de Deus, nada de foto. O que vocês vão me mandar? Vão clicar nesse link, vai abrir um formulário, você vai botar seu nome, vai botar sua série, sua turma e responder as perguntinhas. Depois clica em enviar, eu recebo, show de bola. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tudo de bom e até a próxima. Valeu!